Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, meu povo, bom dia, glória a Deus. Eu vou mostrar para vocês o livro que a gente vai acompanhar nesse devocional. Eita, peraí, deixa eu ajeitar aqui a mesa. E eu vou mostrar no início e no final, tá bom? Nós vamos falar essa semana sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Nossa, já tá com expectativa há muito tempo, né? Então, vai ser esse livro aqui, tá? Se chama Somente uma Gota do Sangue de Jesus, do César Castellano. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele é pequenininho, mas ele é poderoso, igual uma gota do sangue de Jesus. Vamos lá? Eu fiz alguns resumos e eu vou ler ele, depois a gente conversa sobre ele, tá? São 7 capítulos, um capítulo para cada gota, para cada derramamento, e eu vou falar para vocês quais são. O primeiro é o sangue da testa, o segundo é o sangue do corpo ferido, o terceiro é o sangue da cabeça, o sangue do rosto, o sangue das mãos, o sangue dos pés e o sangue do lado. Vamos lá? Eu vou começar lendo para vocês. Primeiro derramamento. O sangue que brotou da testa de Jesus como grandes gotas de suor. Getsemane. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Lucas, capítulo 22, versículo 44. O sangue que brotou da testa de Jesus como grandes gotas de suor. O contexto: Jesus derramou o sangue que brotou de sua testa como grandes gotas de suor, pela agonia que sentiu quando estava no jardim do Getsemane, pouco antes de ser traído pelos seus discípulos. Então, os derramamentos do sangue de Jesus, ele começa antes do Getsemane, né? Antes de ir para poder ser crucificado, que foi quando ele orou intensamente, na sua testa brotou sangue e suor. O propósito disso: Jesus derramou o sangue da sua testa para nos curar da traição e nos liberar de toda a maldição geracional produzida pela desobediência. Então, quando a gente orar pelo sangue derramado na testa, a gente ora contra toda a maldição geracional e contra toda a traição. Então, se você foi traído de algum sentido, você tem que clamar pelo sangue que desceu da testa de Jesus. Mulher, eu fui traído, fui traída. Sangue que desceu da testa de Jesus. Toda maldição dos seus antepassados, elas são apagadas, elas são extirpadas pelo sangue que desceu da testa de Jesus. A aplicação: quando somos traídos por algum ente querido, pai, mãe, cônjuge, amigo, sócio, quando alguma maldição geracional produzida pela desobediência quiser dominar nossa vida, ocultismo, idolatria, rebeldia, enfermidades. Sabe aquelas enfermidades geracionais? A gente tem que clamar o sangue que desceu na testa de Jesus. Gente, esses devocionais serão tão esclarecedores, porque às vezes fala, aplica teu sangue, Jesus, uma gota do teu sangue. Não, a gente tem que saber qual parte, de qual gota, de qual, situação que a gente aplica no caso concreto. Os benefícios: um coração perdoado, totalmente livre do ódio, ressentimento, amargura ou sede de vingança. Um coração fiel, obediente à palavra de Deus. Libertação completa de maldições geracionais. Jesus foi enviado à Terra com a missão de redimir a humanidade e se manteve fiel à vontade do Pai até cumprir sua missão com êxito. Porém, nem sempre foi fácil. No jardim do Getsemane, o Senhor experimentou sua maior agonia. Mas foi naquele lugar que o Salvador conquistou a redenção. Eu pesquisei no dicionário o que era suar sangue. É um evento chamado hematidrose. Hematidrose. Ocorre quando fatores emocionais provocam o rompimento das veias capilares. Os dois jardins,
Quando Deus criou o homem e pôs um formoso jardim no Éden, ali tinha toda a provisão que precisava. Infelizmente, o homem caiu na armadilha do pecado e transformou a bênção da obediência na maldição da rebeldia. Perdeu tudo em um jardim. 4.000 anos mais tarde, Jesus escolheu outro jardim para se recuperar de tudo. O jardim do Getsemane, que foi o local onde Jesus passou os seus últimos momentos antes de ser entregue nas mãos do adversário. A agonia de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Jesus refugiou a oração, pois sabia que teria uma importante missão, a de redimir a humanidade que estava prestes a enfrentar momentos difíceis. Então ele não sua por ele não sua sangue da testa por ele sua sangue da testa pelos nossos pecados. Mas algo aconteceu quando o momento crucial se aproximou. O Senhor começou a sentir uma agonia tão grande de sua testa que começaram a correr gotas de sangue misturadas com suor. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lembremos que suar sangue é um caso excepcional. Somente acontece diante de situações extremas de sofrimento e tensão extrema. O mesmo Senhor expressou antes de se afastar para orar: a minha alma está profundamente triste, mas uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Mateus 26:38, parte B. O cálice da maldição. Jesus estava para enfrentar a cruz, estava preparado para sofrer a humilhação e a violência, mas o que causou nele agonia foi o cálice que ele tinha que beber. Por isso o Senhor fez a seguinte oração: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mateus 26:39, parte B. Neste cálice estava todo o pecado da imundície, da rebelião, da impureza do homem. O Filho de Deus jamais se contaminou com o pecado, que tinha que beber a imundície do mundo inteiro. E por isso que o escritor de Hebreus diz: pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para vocês, não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, 3 e 4. Quando Jesus pronunciou aquela oração, todo o céu congelou, e se Jesus não bebesse do cálice, não haveria redenção para a raça humana. Todo o reino celestial estava em expectativa. O que faria Jesus? Decidiria como Adão, de acordo com o seu próprio desejo, ou submeteria à vontade divina? A melhor decisão. Segundos depois, Jesus completou sua oração com uma frase que mudou para sempre a história da humanidade. Todavia, não se faça a minha vontade, senão a tua. Lucas 22:42b. Foi um momento glorioso. Neste precioso instante de redenção da humanidade, a humanidade foi conquistada. Apesar de todo o sofrimento que estava experimentando, Jesus tomou a decisão de beber aquele cálice e fazer a vontade do Pai. É importante que você se lembre que o jardim do Éden, o suor de Adão, tipificou a maldição. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra. Gênesis 3:19, parte A. E foi precisamente por isso que, para cancelar a maldição, o sangue de Jesus começou brotando da testa com gotas de suor. Então, da testa, a gente não sua na testa quando a gente trabalha. Então, no início, para cancelar a maldição geracional, Jesus sua da testa com grandes gotas de suor. Em cena completa, nos permite entender claramente o propósito deste derramamento. Como Jesus derramou seu sangue por uma causa da agonia que produzia o cálice da maldição, mas fez demonstrando a fidelidade da obediência. Só uma gota desse sangue tem o poder para desarraigar qualquer maldição geracional que tenha entrado em nossa vida por causa da desobediência, para entrar em nós um coração fiel que viva de acordo com a palavra de Deus. Jesus, servo de Deus. Não é maravilhoso saber que mais poderoso do universo decidiu deixar toda a sua glória, onde o reino celestial com seu serviço somente por amor?
Através do profeta Isaías, entendemos que Jesus já tinha sido escolhido por Deus como seu servo. Eis meu servo, a quem sustento, meu escolhido, a quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas perderão sua esperança. E Isaías 42, do 1 ao 4. Jesus não quis se apegar à sua investidura de Deus, mas decidiu renunciar a todos os seus privilégios e aceitou um corpo humano. Além disso, nos revelou a verdade da vida eterna, de uma maneira simples, ensinando tudo o que depende do tipo de relação que tenhamos com Ele. No Evangelho de João, Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Livres da maldição geracional. Adão e Jesus tiveram que enfrentar uma mesma decisão: fazer a própria vontade ou viver de acordo com a palavra de Deus. Agora eu vou falar para vocês algumas consequências de Adão e de Eva, tá? De Adão e de Jesus. Consequências de Adão no Éden. Originou o pecado da humanidade, menosprezou o cálice da bênção, foi vencido pela serpente, contaminou a terra com seu pecado, perdeu toda a bênção, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo um homem de barro, quis ser como Deus. Decepcionou Deus. Agora Jesus, no Getsemane, originou a redenção da humanidade, aceitou beber o cálice da maldição, derrotou a serpente, abençoou a terra por seu sangue, recuperou toda a bênção, comeu do fruto da obediência, sendo o verbo de Deus, o verbo encarnado. Fez-se homem para se tornar no nosso lugar e levar o nosso castigo. Trouxe alegria ao coração de Deus. Agora vamos ver algumas das maldições que entraram no mundo e algumas bênçãos, maldições que entraram no mundo através de Adão e bênçãos que entraram no mundo através de Jesus. Maldições: pobreza, doença, morte e vergonha. Bênçãos: prosperidade, saúde, vida e glória. O sangue também tem poder para nos libertar de qualquer maldição geracional. Eu vou te falar algumas maldições geracionais. Primeiro, depressão ou colapso mental ou emocional. Doenças crônicas ou repetidas, especialmente as hereditárias, vindas de uma natureza de maldição. Problemas com mulher na área de reprodução da esterilidade, abortos espontâneos, partos prematuros, sofrimento menstrual. Fracassos matrimoniais e desintegração familiar. Insuficiência financeira, escassez, tender a acidentes, família com histórico de suicídios, mortes por causas não naturais. Da agonia, traição. Um dos golpes mais fortes que o ser humano pode receber é uma traição. E a infidelidade. O propósito da infidelidade é destruir totalmente a vida de uma pessoa. Traído por um amigo. Judas era discípulo mais próximo de Jesus e o Senhor o amava profundamente. Isso foi demonstrado na última ceia, quando Jesus tomou o pão e partiu e molhou o vinho e o deu. E é uma expressão de grande afeto. Como quando um pai dá de comer a seu filho amado. Infelizmente, Judas estava cego. E assim comeu pedaços. Satanás entrou nele. Então ele saiu determinado a vender seu mestre por poucas moedas de prata. Judas trocou a majestade e a glória eterna pelos chamados do inferno, uma vida por uma corda, pois ele terminou pendurado em uma árvore. Pense no momento em que ele tinha tudo para ser um dos grandes líderes do tempo, mas ele passou a história como exemplo de vergonha. A traição nunca produz um fruto de honra nem de dignidade, mas é a árvore do que não se deve comer jamais.
Não sei se você foi vítima de traição, mas deixe-me dizer algo. Essa mesma dor que você já sentiu, Jesus experimentou no jardim do Getsemane. Ele sabe o que você sofreu. E justamente por essa razão, ele derramou o sangue que verteu da sua testa para curar você da ferida profunda trazida pela traição. Tá acabando. Um coração curado. Quero convidá-lo hoje. Tome uma das melhores decisões que pode tomar a sua vida. Perdoar quem te machucou. O ressentimento, a amargura, a dor, o desespero, a desconfiança, a sede de vingança são frutos do veneno da traição. O que muitos não entendem é que quando não perdoam os que te machucaram, estarão permitindo que esses frutos incorretos controlem sua vida. E o ressentimento só leva a mais dor. É hora de mudar o rumo. O perdão é o primeiro remédio divino para o coração ferido, por isso Jesus ensinou: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também o perdoará, mas se não perdoarem, o Pai não o perdoará. Seu coração é a morada de Deus eterno, de modo que deve enchê-la com o fruto do Espírito Santo. 4 passos para conquistar o milagre: promessa, visualização, confissão e perseverança. Promessa: em toda aflição do seu povo também se afligiu. Visualização, aquela está em Isaías 6, 3, 9, parte A. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido nenhum, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Confissão: pois se com o teu coração você crê na justiça, ou com tua boca confessar para a salvação. Romanos 10, 10. Perseverança: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Por fim, a gente precisa entender que o Senhor nos abençoa exatamente no lugar onde a gente está. Então a gente aprendeu hoje um pouquinho sobre o sangue que desceu da testa de Jesus. O sangue que ele nos limpa e nos lava de toda maldição hereditária e de toda traição. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa sobre o sangue de Jesus, tá? A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, não foi? Agora, vocês sabem me responder por que ele se fez pecado? No que ele se fez pecado? Qual foi a estrutura de pecado que Jesus trouxe? Se a própria Bíblia diz que ele não pecou. Olha só como parece contraditória a palavra. Ele não pecou, ou ele pecou? Ele se fez pecado como? Não parece contraditório? Vocês concordam comigo? Escuta, sabe por que Jesus se fez pecado? Olha que interessante. A Bíblia diz que depois de Adão, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Gente, é todos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se é todos, é eu, é você, é todo mundo. O sangue de Jesus, isso mesmo, o sangue de Jesus... Não, o sangue de Jesus que desceu da testa, arruma isso aí. O que desceu da testa com o suor. Por quê? Eu vou explicar. Porque o suor representa o trabalho. Então nos livra de maldições geracionais trazidas por Adão. Porque uma das maldições de Adão é o suor do trabalho. Entendeu? Então, o sangue que desceu da testa nos livra de maldições geracionais, tá? O sangue que desce da testa nos livra de maldições geracionais e de traições, traição de amigo, de parente, de marido, de mulher. Quem nos livra é o sangue que desceu da testa. Vamos continuar. Então, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Mas, gente, que coisa mais maluca. Como que Jesus se faz pecado? Se a própria Bíblia diz, ele não pecou em nada. Sabe o que nos tornou, o que tornou ele pecador? O sangue. Como assim? Olha!
O sangue. Escuta, Deus não precisou de óvulo de Maria nenhum. Nenhuma parte da Bíblia diz que Deus pegaria óvulo de Maria. Não pegou. O que Deus usou para trazer pecado a Cristo? O sangue de Maria. O sangue caído. Maria era santa. Poliana, Maria era santa? Sim. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Tu tá vendo o anjo pessoalmente? Maria viu. Então, só o fato do anjo Gabriel ter visitado ela nos prova que de fato ela era santa. Ela era casta, porque isso mesmo, o sangue que desceu da testa de Jesus nos lava de maldições geracionais e de toda traição. Isso mesmo, fixa aí esse comentário, fixa. Então, o sangue de Maria. Então, Maria era santa, Maria era casta, porque a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus viria de uma mulher casta. Então, tá tudo certo, ela era casta, ela era santa, ela era verdadeira, porque é impossível Deus habitar em um corpo mentiroso, mas ela não era pura. Maria não era pura, não. O sangue que desceu do corpo de Jesus nos purificou de todo pecado, não é? Então, Jesus veio no formato de neném. Jesus habitou no ventre de uma mulher casta e de uma mulher santa e de uma mulher verdadeira, para que ele pudesse redimir não só a ela, mas toda a humanidade de toda a impureza. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu não sei, eu queria fixar comentário, fixei. Pronto, fixei o comentário aqui. Então, Jesus, ele purificou através do sangue dele toda a humanidade. Mas o pecado que Jesus se fez, então significa que é como se eu fosse rica e eu me fizesse de pobre. Ou imagina quando, isso é que mais acontece, né? A pessoa é pobre e se faz de rica, não é? Não é isso? A pessoa, às vezes, escuta, às vezes a pessoa, ela é casada e se faz de solteira, não é isso? Ou a pessoa é solteira e se faz de casada. Ou a pessoa, entende? Não é? Não tem isso. Jesus, mesmo sem pecado, se fez pecador. Essa palavra nunca trouxe assim uma questão para vocês? Ela permeou meus pensamentos por anos, até que o Espírito de Deus pudesse me revelar que quando Jesus se faz pecador é pelo sangue. É pelo sangue caído de Adão, vindo de Maria. O sangue que veio vindo, né, que correu todo o corpo de Jesus na fase de geração. Ali era um sangue pecaminoso, não por Maria, mas por Adão. Então, todo o sangue era pecaminoso, até que o sangue verteu. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, quando ele derrama cada gota de sangue dele, e cada gota serve para uma coisa, ele derrama para nos purificar de toda imundícia trazida por Adão. E a primeira coisa que ele precisava, você nunca pensou, gente, por que Jesus não veio na estatura de varão perfeito? Gente, por que Jesus já não veio do céu, descer e falou, gente, eu sou Jesus. Como ele vai vir na segunda vinda? Por que Jesus teve que ir para o ventre de uma mulher? Por que Jesus, entende? Jesus não pegou de Maria óvulo, mas ele pegou de Maria sangue. Sabe por quê? Porque é completamente Deus. Então ele já veio formado para o ventre da mãe. Então, presta atenção, o sangue de Maria era o sangue que trouxe pecado a Jesus, por causa do pecado de Adão. Então, a gente aprendendo sobre o sangue, por que Jesus se fez pecador, a gente tem que entender como ele nos redimiu. Nos redimiu e redimiu todo mundo. Presta atenção, só há redimidos quem entende o que é o sangue de Jesus.
Soar remissão através do sangue. E cada parte do sangue de Jesus derramado serve para uma coisa. O sangue que desce da testa, vamos lá, vamos analisar o sangue. Ele desce da testa misturado com gotas de suor num evento chamado hematidrose. É isso que eu anotei aqui, gente. Pesquisei, eu anotei. Peraí. É isso mesmo. É hematidrose. Ocorre quando fatores emocionais provocam rompimento das veias capilares. Só existe pouquíssimos casos no mundo de hematidrose. É quando a dor emocional, o peso, Jesus ali, ele não estava com medo dele, ele estava sentindo o peso do pecado da humanidade. Então, onde que o pecado entra? Qual que é a primeira maldição? Né? O trabalho, quando eu dou encontro com a Polly, eu falo para as meninas qual é a maldição de Adão. Aí a gente ali entende que a maldição de Adão é o trabalho, é o suor do rosto. Então, a gente não pode ficar tocando na maldição do homem, não é? Que é do homem, do sexo masculino. Então aqui Jesus vem redimir o pecado, Jesus vem redimir o suor do rosto, o trabalho do suor do rosto. E escuta, toda a remissão que Jesus traz para nós é geracional. Me conta uma coisa que acontece aí na sua família geracional, para eu entender, para a gente trazer como exemplo. Eu vou ensinar vocês a orar sobre isso. Então, minha família é muito glutônata. Senhor, em nome de Jesus, eu anulo todo o espírito da glutonaria através do sangue que desceu da testa de Jesus. Entendeu? Uma pessoa que está passando por uma traição. Senhor, eu anulo em nome de Jesus toda traição com o sangue de Jesus descido da testa de Jesus através da dor do Getsemane. Vocês entenderam o que é tomar propriedade? O sangue que desceu da testa de Jesus, ele é capaz de nos limpar de toda maldição hereditária e de toda traição atual. Entenderam como funciona? Então, a partir de hoje, quando vocês estiverem passando e lembrando e precisando, impulsionados a orar por questões geracionais, uma família de matriarcado, Senhor, eu repreendo todo matriarcado na minha vida, vindo através das minhas antepassadas, através do sangue que desceu da testa de Jesus. Vocês entenderam como funciona? Então, existem famílias com vários desafios. Anilde, todas as filhas da minha avó tiveram 2 maridos e filhos com pais diferentes. Sempre vi isso como uma maldição. Minha avó uma vez disse que todas as suas filhas seriam prostitutas. Então, sobre essa palavra, você aplica a redenção do sangue de Jesus. A Dani, minha mãe é muito controladora, vejo que minha avó também foi assim. O risco de você ser assim, Dani, é altíssimo. O risco de você perder casamento por ser controladora, o risco de você perder os corações dos seus filhos por ser controladora, por mais que a gente não queiram, são maldições geracionais. Então, gente, é jejuar e orar pelo verbo que você fez carne e habitou entre nós. Senhor, contra toda maldição, toda palavra maldita, eu jejuo, eu oro, eu clamo o sangue que desceu da testa de Jesus. A Mari, sou igual meu pai, reclamo dele. Mari, a gente precisa clamar o sangue que desceu da testa de Jesus. Senhor, eu repreendo toda raiz de iniquidade. Só vou parecer com meu pai naquilo que concerne a palavra de Deus. O que não concerne, eu clamo agora a intervenção da água e do sangue que desceu da testa de Jesus. A água, ela traz pureza, né? A água limpa. Todas as vezes vocês vão observar que Jesus derrama um pouco de água e um pouco de sangue. É a pureza e a limpeza. É a purificação e a limpeza. A água limpa. Tô com a mão suja, limpei com água. Não é assim? A água limpa. Então o suor do nosso rosto, da testa, representa a água. Ele representa a maldição de Adão, mas ele representa
a água que desceu para limpar. Então, ore com propriedade. Meu Deus, eu tô fazendo coisas que meu pai faz e eu abomino. Senhor, eu clamo o sangue que desceu da testa de Jesus. Hoje eu sei que o sangue que desce da testa dele me livra de maldições. Me livra de tudo aquilo que eu tenho plantado, que minha avó tem plantado, que meu avô tem plantado, que meus pais têm plantado, que meus bisavós, que os meus tataravós. A tua palavra diz que a maldição chega até a 4ª geração. Então eu repreendo, eu rejeito, eu anulo toda maldição de 4 gerações para trás. Mas a tua palavra diz que se houver uma brecha, o Senhor abençoa até 1000 gerações. Então que a partir de mim, a partir desta oração, a partir do sangue do Cordeiro e da obediência, eu clamo pelas próximas 1000 gerações. Então através da sua oração, você você anula as maldições passadas, como também você pode abençoar as próximas 1000 gerações. Vamos lá. A maldição, ela alcança 4 gerações para frente. De 3 a 4. Tá? E a bênção do Senhor, ela alcança até 1000 gerações. Seja obediente. Clame pela obediência das próximas 1000 gerações. Por eu nem sei se o mundo vai durar 1000 gerações, minha filha. Ora. Se bota na brecha aí, que se coloque na brecha. Então, quebra todas essas maldições através. Se eu e você não cremos que as nossas orações sobem aos céus como aroma suave às narinas de Deus, sabe? Jejue. Ore para que maldições geracionais sejam quebradas. Não é só por você, é pelos teus filhos. E é pelos filhos dos teus filhos. E é pelos filhos dos filhos dos teus filhos. E os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. Você tem noção do galardão diante de Deus que você terá? Porque em você acabou toda a maldição. Meu Deus. Senhor, eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos. Senhor, eu abençoo os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. E ali você vai discorrendo uma oração que todo suor e todo sangue que desceu da testa de Jesus. Gente, a gente tem que gravar, faz um quadro, já vai montando esse quadro durante essa semana, porque a gente precisa ter acessível o sangue da testa. Cura maldição e traição. Se você estiver passando por um evento de traição, e por mais que você não tenha passado por um evento de traição, mas às vezes a sua família inteira passou pelo evento de traição, e esse evento causa-se uma ruptura familiar, porque é isso que a traição vem fazer. Talvez você tenha passando por um evento de traição de amigo, de parente. Ah, meu parente me traiu, meu amigo me traiu, meu cônjuge me traiu. Então, todo evento de traição, você pode se colocar na brecha pelos seus, para que o sangue que desce da testa de Jesus. Então, você pode ligar para um parente que ele está passando por um evento de traição e falar assim: olha, querido, eu aprendi que o sangue que desceu da testa de Jesus nos livra de traição, e eu quero me colocar na brecha e orar por você. Talvez você não tenha abertura para fazer isso, mas a tua oração no teu quarto alcança a tua geração. Não seja egoísta. Você é de posse à verdade. Você precisa começar a clamar pelo sangue de Jesus. Mas não é só, a gente fala, aplica o teu sangue. Não é aplica o teu sangue. Aplica o teu sangue que desceu da testa sobre toda traição, toda raiz de imundícia, toda iniquidade, toda tragédia familiar, toda maldição. Meu Deus, eu sou igual ao meu pai. Eu não sou, eu sou igual ao meu pai do céu. Eu tenho coração perdoador. Eu vou me livrar de todo orgulho, de toda impureza, de todo problema, de tudo que trouxe meus antepassados através do sangue que desceu da testa de Jesus.
Entenderam? O sangue que desce da testa nos lava nos lava e nos redime de maldições geracionais e nos lava e nos redime de toda traição. Se até hoje veio comportamentos iguais, gente, esses sangues a gente tem que voltar, orar. É a nossa propriedade. Não tem jeito, tem que decorar, tá? Tem que decorar, tem que ser repetitiva. Lembra? Ler, reler e repetir. Ler, reler e repetir. Deixa num lugar acessível. Eu vou inclusive fazer aqui no meu quarto um lugarzinho acessível para que eu sempre tenha acesso ao sangue de Jesus. Eu vou fazer um quadro. Vou fazer um quadro e eu vou deixar num lugar acessível aqui no meu quarto. Depois eu vou fazer um quadro de semana que vem e eu vou deixar nos stories. Eu vou colocar escondido nos destaques, porque eu deixo lá e ninguém vê, então eu vou deixar escondido lá. Mas a gente precisa tomar posse, propriedade. A gente precisa entender que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos redime. Mas cada parte teve um propósito. Gente, vocês acham que Jesus não podia simplesmente ter ficado na cruz ali, derramado sangue, pronto? Não, foram por partes. E cada situação, cada flagelo, cada situação do derramamento do amor, ele serviu para um propósito específico. E o propósito específico foi para nos redimir de cada uma das mazelas que o demônio entrou na nossa vida através de Adão. Então o sangue que desce da testa, ele nos limpa, nos lava, nos purifica através daquele sangue de toda maldição hereditária, de toda situação geracional, de toda traição de parente, de amigo e de cônjuge. Se sua família vive traição, você vive uma traição, isso é uma maldição, sabia? Isso é uma maldição. Vamos supor que na família do seu cônjuge tenha muitas pessoas que traem. Muitas pessoas. Sim! Olha como a Kate fez uma pergunta. Kate, você tá a rainha das melhores perguntas. As melhores perguntas do Caixinhas tem vindo da Kate, gente. Ela faz perguntas super interessantes. Olha que ela perguntou. Lutar por restauração matrimonial de uma família cheia de divórcio é lutar contra maldições geracionais, Polly? Sim! Vocês entendem como esse negócio de Senhor, restaura, Senhor... Isso não funciona, Kate. A gente tem que orar e jejuar por restauração depois que o casamento tá refeito, entendeu? Aqui, nessa hora, sei lá, teve a ruptura ou tá tendo a traição. Você tem que orar e jejuar muito pelo sangue que desceu da testa de Jesus. Vocês entendem? Por isso que eu falo, gente, ore e jejua por libertação. Se eu escrever no Stories, no Instagram, gente, ore e jejue pelo sangue que desceu da testa de Jesus, as pessoas vão... Então hoje já dá até pra eu falar isso, né? Que aí as pessoas já entendem o porquê. Entendeu? A Kate, lutar por restauração matrimonial dentro de uma família cheia de divórcio. Um exemplo, eu posso lutar por restauração matrimonial. Eu posso hoje, solteira, clamar o sangue que desceu da testa de Jesus por traições. Na minha família tem traições conjugais. Então, eu clamo o sangue que desceu na testa de Jesus. E vou linkando ali, ó. Eu clamo o sangue que desceu na testa de Jesus pelo meu tio A, pelo meu tio B, pela minha tia C. Eu clamo pelo sangue, eu me boto na brecha por esse povo faz tempo. E outra coisa, eu clamo pelo sangue que desceu na testa de Jesus para proteger o meu casamento, para proteger o casamento da minha irmã. Eu clamo. E outra, a gente pode clamar o sangue que desce da testa de Jesus para proteger casamento também de traição. E você pode clamar o sangue que desceu da testa de Jesus contra maldições totais hereditárias. Por quê? Traição é maldição hereditária. Ó, a Dani, eu orava mesmo sem saber como para o meu filho não repita, o meu sogro também e o meu esposo fizeram isso. Então, Dani, presta atenção.
Hoje você já ora com mais propriedade no reino. Hoje você disse que orava para que o seu filho não repetisse o que o pai dele fez com você e o que o sogro fez. Vocês perceberam como até a traição é uma maldição geracional? Geralmente não tem um caso assim, ai, do nada a pessoa traiu. Quem mais traiu na família? Ninguém. Isso geralmente não acontece. Então, geralmente é assim, a maldição hereditária mesmo, viu? Geralmente é. Na minha família, o meu pai, meu avô, meus irmãos passaram por traições. Eu e minhas irmãs passamos por traição dos cônjuges. Você precisa começar a jejuar agora. E detalhe, gente, isso não é uma doutrina, tá? Geralmente eu falo, tira coca, tira pipoca, tira pão, tira isso aqui. Quando a gente vai mexer com maldição hereditária, com traição, maldição hereditária, com coisa das trevas, com ocultismo. Você viu que ele fala aqui, quem mexeu com ocultismo. Eu vou ler aqui rapidinho a aplicação, de novo, pra gente dar uma refrescada. Ó. Aplicação, quando somos traídos por um ente querido, por um pai, por uma mãe, um cônjuge, um amigo, um sócio. Quando alguma maldição geracional produzida pela desobediência quiser dominar nossa vida, ocultismo, idolatria, rebeldia, enfermidades, doenças geracionais, gente, doenças, sabe? A gente além disso, o benefício, um coração perdoado, totalmente livre do ódio, do ressentimento, da amargura ou sede de vingança, um coração fiel e obediente à palavra e libertação completa de maldições hereditárias e geracionais. Escuta, você tem que clamar por uma libertação completa de maldições geracionais. Então, gente, vocês entenderam que orar por restauração é muito pequeno em detrimento de muitas coisas geracionais que a gente precisa orar. Então, primeiro, antes de orar para Deus restaura, não, é Deus me livra dessa maldição geracional. E aqui, ó, na minha família, meu pai e meus irmãos passaram por traições. E eu e minhas irmãs e irmãs passamos por traições dos cônjuges. Então, os homens da família dela traem. E as mulheres sofrem a traição. E tem sido assim para sempre. Nesse caso, minha filha, elenca uma manhã para você ficar sem comer e clamar, marcado no relógio, jejuar mesmo, sabe? Passar aquele período da fome, ficar só na água, sabe? Ou então amanhã de sábado vai ser uma manhã de consagração, de hoje até, sei lá, para os próximos 10 anos. Porque vocês acham que jejuar um mês, de verdade, vocês pensam que jejuar um mês por uma maldição hereditária, por um problema geracional vai resolver? Não vai. Quando a gente está mexendo com maldições hereditárias, geracionais, ou você toma isso como base de uma vida, ou você nem começa, tá? Se você está orando contra uma maldição geracional, bota isso para base de, agora tá bem, vou parar de orar. Não faz isso, se bota na brecha. Minha família, todos são divorciados, eu não consigo aceitar isso. Oro para que isso seja quebrado na minha vida e na minha família. Você viu que agora você já sabe orar. Agora você não é só, Senhor, tá quebrado, não é só isso. É, Senhor, aplica o sangue que desceu da testa de Jesus e se bota na brecha, se coloca ali, ó, no jejum, no joelho, na madrugada. Se bota na obediência. Família toda com transtornos psicológicos. Ora sim também, Paty. Ora sim também. É maldição geracional. Polly, sempre oro por maldições hereditárias. Cris, agora, eu também. Só que agora você sabe como orar. Você sabe que maldição hereditária tem que vir acompanhada de um jejum, de comida, de comer uma parte. Então você não precisa ficar todos os dias da sua vida sem um café da manhã. Mas você pode abrir o café da manhã uma vez por semana. Você não precisa de ficar todos os dias da sua vida, sei lá, sem um jantar. Mas uma vez, sei lá, toda segunda-feira, entendeu? Você não precisa de ficar para sempre sem um lanche da tarde. Mas, sei lá, ou essa semana, quarta-feira, eu não lancho. Por quê? Porque eu tô clamando para que o Senhor redima a minha geração, meu sangue. E ali, naquela hora, você ora, Senhor, redime o meu sangue. É muito mais benéfico, meninas e meninos que estarão vendo também. É muito mais benéfico a gente orar. Claro, isso, claro que Deus abençoe e tudo, mas a gente tá lutando contra principados e potestades. Deus nos levantou
habitou para que a gente tenha propriedade do que está acontecendo, entenderam? Deus nos chamou para que nós nos coloquemos na brecha e para que nós possamos liberar a nossa vida através da nossa oração nas próximas 1000 gerações em paz. As 1000 próximas gerações vão colher a tua oração. Entendeu? O teu clamor, o teu jejum. Deus recebe jejum. Deus recebe clamor. E outra, a oração por essa maldição, a gente tem que orar também para conseguir perdoar. E é toda uma relação em cadeia, porque às vezes a pessoa quer perdoar, mas ela não consegue porque ela está presa nessa maldição hereditária. E ela está presa nessa maldição hereditária porque ela está vivendo só um comportamento de todo mundo que viveu. Então hoje você tem clareza, hoje você tem entendimento. Gente, não descansa, não dorme, a vida do crente não é dormir. Escuta, coloca na sua cabeça, nós vamos dormir no céu. No céu. Descanso só no céu. Se você não tem, eu não consigo levantar da cama, que eu tô com isso. Não, bora, levanta da cama, vai logo pro joelho, já bota logo um jejum, já liga um louvor e já clama, Senhor, eu clamo o sangue que desceu da testa de Jesus, que nos livrou de toda maldição hereditária, nomeia. Então eu clamo, para que o Senhor me redima de toda maldição hereditária de escassez, de vida financeira tumultuada, de fazeção de empréstimo, de maldição, de traição. Então, aplica o teu sangue, Senhor, contra o feito do meu avô, contra a traição do meu pai, contra a traição do meu tio Joquinha, contra a traição do meu tio José, contra a traição de Maria, de Renata, de Ana, de Joana, entenderam? Da minha família, das minhas primas. Eu oro, Senhor. Ninguém aqui é vítima pelo sangue. E aí a gente bota para quebrar. E é isso, entendeu? Você vai ver como sua vida vai fazer assim, ó. A clareza, sabe? A clareza que vai vir, sabe? As coisas vão mudar, sabe? O demônio, ele quer entrar dentro da sua casa sorrateiramente. Ele entrou em uma geração, ele pega mais 4. E ali das 4, ele só renova 4, gente. Só que Deus renova a aliança dele com 1000 gerações. Vocês viram que coisa diferente? Deus renova a aliança dele com 1000 gerações. Se bota na brecha. Não é, nossa, o Pedro traiu a Maria ali, nossa, que pena, né? Oi, Maria, tá bem? Não é isso, é se botar na brecha. Eu tô sabendo de um primo, então se bota na brecha, coloca de joelho, não precisa nem contar pra ele, porque na verdade você tá lutando, você identificou? Tá lutando contra principados e potestades. Sabe por quê? Você pode até sofrer uma traição ou não trair, meu filho, mas se a brecha entrou na tua família, pode te alcançar. Como a bênção. A bênção chegou a alcançar eles. Glória a Deus. É isso mesmo, Jô. A partir de nós, 1000 gerações serão abençoadas através do teu clamor, através do meu clamor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a nossa oração alcança até 1000 gerações. É os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, até chegar em 1000 gerações. Senhor, nós clamamos pelo sangue que desceu da testa de Jesus. É o sangue capaz de nos limpar de toda impureza, de toda imundície, de todo pecado, de tudo que não provém do Senhor, de tudo que não provém da palavra de Deus. Senhor, nós anulamos toda maldição hereditária através do sangue que desceu da testa de Jesus com suor. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações. O inimigo não tem condições de tocar naquilo que Deus limpa. Senhor, nós clamamos por uma limpeza, por uma purificação, que toda traição de pai, mãe, primo, parente, irmão, sócio, amigo, toda traição de
cônjuge caia por terra em nome de Jesus, através do sangue que desceu da testa de Jesus. Nós anulamos toda palavra contrária. Senhor, nós anulamos todos os feitos do maligno, todo o ocultismo, toda a idolatria, toda a feitiçaria, tudo que os nossos antepassados fizeram adorando a deuses falsos, sejam anulados através do sangue de Jesus, através do sangue que verteu da testa de Jesus, que o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Hoje nós oramos com propriedade, Senhor, para que a nossa vida seja vivida de acordo com a vontade de Deus. Senhor, que toda traição caia por terra, toda maldição geracional caia por terra, em nome de Jesus, através do sangue nós tomamos posse do sangue que verteu da testa de Jesus, para que nos purifique, nos limpe e limpe todas as nossas gerações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Tome posse, né? O sangue que desceu da testa de Jesus é muito poderoso. E é ele quem anula toda maldição hereditária e toda traição. É isso. Criem expectativas, sim. Amanhã, 5h45, nós vamos estudar o outro derramamento do sangue de Jesus. Deixa eu até ver aqui. Amanhã, nós vamos estudar o sangue de Jesus vindo do corpo ferido. Gente, é muito forte, ó. Testa, corpo ferido, cabeça, rosto, mãos, pés e lado. Eu vou mostrar de novo. O livro que a gente está acompanhando é esse. Somente uma gota do sangue de Jesus, do César Castelhano. Ele é bem pequenininho. Se vocês quiserem comprar, eu acho que na Amazon tem, tá? Quem for aqui de Brasília, lá na minha igreja vende. Mas na Amazon deve ter, tá bom? É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Não se esqueçam do sangue que desceu da testa de Jesus, que vai te limpar e me limpar de toda maldição hereditária e de toda traição. Beijo, meu povo. Um dia abençoado para todo mundo.